Então tá, pessoal, vamos conversar um pouco sobre introdução ao cabeamento estruturado. A minha ideia aqui é que a gente não fale ainda das normas especificamente, quais são os procedimentos, que a gente faça uma abordagem para saber da onde surgiu isso. Foi necessidade de se montar um sistema estruturado, porque cabeamento existia há muito tempo. O problema começou a acontecer quando, da forma errada, fomos fazendo instalações de cabeamento, você vai começar a perceber que, estamos perdendo dinheiro. É o que movimenta, a questão financeira é importante. Então, breve sumário aqui, uso de redes. Então, entra um pouco o conceito de redes aqui, um pouquinho diferente do que a gente viu ontem, focando mais na questão de como é que o usuário enxerga a rede e como a gente vai enxergar. Essa é a diferença. A evolução do cabeamento de dados. Então, a ideia de onde surgiu isso tudo? Da onde veio vindo essa ideia de cabeamento? Onde surgiu essa necessidade? E onde nós estamos agora? O SCS, né, que é o Structure Cabling System, que é o nome dado ao sistema de cabeamento estruturado. A gente vai ver depois o que se trata. E vou dar um enfoque aqui no par trançado, que é o par trançado de cobre, que é o cabo mais usado, o nosso famoso cabo azul. Certo? Então, a ideia rapidamente aqui no retrospecto das tecnologias, né? Então, a gente pega aí século XVIII, sistemas mecânicos. Então, eu estou muito longe aí da necessidade de interligar alguma coisa. Século XIX, máquinas a vapor. Estou longe ainda, revolução industrial aí aparecendo. Século XX, aquisição, processamento e distribuição de informações. Distribuição de informações chama rede. Eu preciso distribuir informações, eu tenho que espalhar isso de alguma forma remota, provavelmente. Geograficamente distribuída. Então eu tenho que interligar esse cara de alguma forma. Rápido crescimento. Instalações de rede de telefonia. Bom, veja que as primeiras redes foram de telefonia. As redes mais complexas foram de telefonia. Centrais telefônicas eram supercomputadores na época. As centrais eletrônicas, depois elas computadorizadas, eram os equipamentos de maior processamento que existiam. Invenção de rádio e televisão. O rádio e televisão é sem fio, né? Mas a parte de comunicação, importante. Veja que tanto o rádio quanto a televisão é uma parte de comunicação unidirecional, né? Eu só recebo. E um termo importante aqui que vai aparecer para nós também, o termo broadcast. Broadcast. Quer dizer, manda para todo mundo. Não é sempre só televisão e rádio. Eu não mando para as pessoas que eu quero, eu mando para todo mundo. Quem tiver uma recepção ali, vai ter o meu conteúdo. A indústria da informática, então, começou a crescer. E muito rápido. Mas ela cresceu por quê? Isso é interessante. Por que esse crescimento foi tão rápido? Não é porque o computador era um negócio interessante para meia dúzia de engenheiros. Era que era importante para a economia, para os militares. E aí se vem depois para uso pessoal. Porque as aplicações eram interessantes. Um editor de texto era importante. Jogar em casa era importante. Eu não queria pagar uma ficha para jogar no fliperama. Eu podia jogar na minha casa. Mas ia ser uma economia, certo? Eu posso criar meu próprio jogo. Isso que foi criando, na verdade, essa cultura da informática. Hoje, ele é voltada para a comunicação. Estratégia de comunicação também. Possibilitar atingir grandes distâncias em pequenos curtos espaços de tempo. Então, eu reduzi o tempo, melhorei minha forma de comunicação, mas para isso tudo acontecer, eu tenho que ter uma parte de infraestrutura por trás. Então, um exemplo clássico aqui, eu tenho uma empresa isolada da outra, isso não existe mais. Não tem sentido mais isso. A empresa vai se comunicar pelo menos com o imposto de renda. Pelo menos. Vai ter que pagar impostos, vai ter que coletar alguma coisa. Vou ter que, por exemplo, fazer a troca
sei lá, de equipamentos, eu não vivo sozinho. Isso acontecia antes, veja. Eu informatizei isso. Eu transformei isso de uma forma automatizada, mais fácil para mim. Por que uma empresa investe em informática? Por que cada vez mais cresce o mercado de informática? Por que eles são cada vez mais profissionais na área de informática? Não é porque a gente é bonito, cara. Não é porque os caras gostam de comprar um computador que custa 100 mil. Para o cara é um tremendo de um gasto. Mas quando ele investe 100 mil no equipamento e ele ganha 200 mil, ele acha lindo. É isso que movimenta. Então por que todo mundo se informatizou? Por que os bancos se informatizaram tão rapidamente? Por que automatizaram tão rapidamente? Os caixas eletrônicos, por exemplo. Qual foi o objetivo? Tornar a nossa vida mais fácil? Pelo contrário. A vida dos idosos, muito mais difícil. Mas para eles, muito melhor. Eu não preciso ter um monte de caixas lá, fazer um serviço que eu poderia fazer automaticamente, como eles fazem. Então veja, isso é tudo uma lógica financeira. Certo? Isso que movimenta. Ok? E as pessoas, e eles levam, na verdade, olha só que interessante, esses caras levam isso para o outro lado. Pô, como é fácil para ti hoje, tu vai emitir o dinheiro na hora que tu quiser. É bom, realmente. Para nós é bom, mas para eles vão ver melhor ainda. Então o que a gente tem hoje de cenário é isso aqui. Interligações entre prédios, empresas, em amplos sentidos, acesso a repositórios de informações, é o que é comum hoje. Eu tenho para interligar esses caras tecnologias que usam meios físicos diversos, que usam protocolos diversos também, que usam equipamentos intermediários diversos. Exemplos de uso de rede, já conversamos ontem. Compartilhamento de recursos, falamos sobre impressoras, falamos sobre redes Ethernet, que foram criadas baseadas no interesse de compartilhar uma impressora laser. Parece que foi criada redes Ethernet. A internet foi criada para compartilhar CPU. Compartilhamento de informações, hoje, inconcebível, não ter acesso ao banco de dados, cadastro de clientes, qualquer empresa tem isso. Alguém vai levantar a mão e dizer assim, a minha empresa não tem. Não, peraí, tem que ter, né? Hoje a preocupação que se tem com os dados das pessoas é incrível. E vejo que eu não preciso hoje ter um cadastro de cliente, eu acesso o Facebook. Quer saber alguma coisa do cara? Tipo sanguíneo do cara, no Facebook, tipo sanguíneo. Está lá, tipo sanguíneo do cara. Isso é uma brincadeira, óbvio, tomara que não tenha. Certo? Comunicação, e-mail, correio eletrônico. As empresas hoje não viveriam sem isso. Qualquer empresa. A minha empresa é de limpeza urbana. Tá, mas tu tem que comprar, por exemplo, uma vassoura. Vai comprar como? Vai mandar um e-mail para alguém, um fornecedor. Ou tu vai usar o telefone, sei lá. Mas tu tem uma forma de comunicação. Então a interligação sempre vai existir. Comércio eletrônico, então. Pega casos aqui no Brasil, da Submarino, americanos, casos americanos como a Amazon. Isso tudo, vejam, questão de comércio eletrônico. A internet cresceu devido ao comércio eletrônico. Vejam só, o objetivo inicial da internet qual era? Compartilhar CPU. O que se transformou? Em comércio, em redução de valores. Hoje, por exemplo, é um caso também clássico em relação ao comércio eletrônico, que poucos pegaram aqui talvez, pela média de idade de vocês aqui. Salvo uns aí que eu não vou dizer quem é, que vão dizer, obviamente, como é que é. Mas um catálogo de empresa. Eu quero saber o que tu tem para vender. O cara imprimia um catálogo e mandava para ti. Mandava? Um livro? Toma aqui o catálogo. Compras que existiam remotas. Como é que era? Mandava um catálogo, eu quero esse aqui, ó. Marca num X, manda pelo correio, o cara te manda depois. Isso não existe, né? Não existe mais isso. Quer um catálogo? Acessa ali no meu site agora, ó. Tá ali. Promoção agora, para ti. No início disso aqui tudo, pessoal de comércio eletrônico, eu cheguei a comprar livros assim. O cara tinha um site que era basicamente um texto com os livros que ele tinha. Tu mandava um e-mail pro cara que vai comprar esse livro aí. Tá bem. Me manda o dinheiro numa carta.
E azar se vai receber ou não. E recebia. Tá? Mandava e-mail pro cara, mandava uma carta com dinheiro dentro e o cara te mandava um livro. Cartão de crédito? Nem pensar. Não faz tanto tempo assim. Isso aí, sei lá, 97, 96, por aí. A Amazon existia, mas cara, o negócio era, não vou dar um cartão de crédito nisso aí. Já vendia só livro. Okay? Esse modelo cliente-servidor aqui é importante para a gente analisar o seguinte. A rede hoje, com várias exceções, funciona dessa forma. Eu tenho vários clientes, um exemplo aqui, eu tenho vários navegadores conectando num servidor de páginas. Essa é a lógica. Um servidor que responde por várias requisições de clientes. Então o termo cliente vai ser sempre o que inicia uma requisição. A gente vai ver depois isso aí com calma. Mas guarda isso agora. Todos os serviços da internet são baseados nisso. O site do Google tem vários clientes acessando o site do Google, que é um servidor. Na verdade é um serviço, né, que responde a esses clientes. Então ele tem uma concentração. Todos os caras buscam este repositório. Essa aqui é a ideia de cliente-servidor. Mas assim, pensando nisso, em cliente-servidor, como é que o usuário enxerga uma rede? O que o usuário enxerga? Qual é a porta de entrada para ele? YouTube, com um vídeo de gatinho. Isso aí virou moda, você botar um vídeo de gato. Aí, ok, certo? Gato é engraçado, mas tá bem. Se tu perguntar para um usuário hoje, a rede para ele é isso aqui. Ou é o Gmail, é o meu e-mail, essa é a rede para mim, eu só faço isso. Ou é o Twitter. O que tu faz na rede? O que tu faz no teu computador? Eu uso o Twitter. Ou eu uso o Facebook. A internet virou isso. E o cara não quer nem saber se existe modelo OSI, TCP/IP, é transparente. Isso eu quero dizer. Eu não preciso saber nem como usar um cabo, cara. Não precisa nem ligar o computador, talvez. Ele pega um tablet, aperta o botão, vê Facebook, tem um ícone ali. Facebook. Tá, agora eu sei usar o Facebook. O que esse cara é? Ele é usuário de Facebook. Top, ok? Ele não é técnico, não precisa ser técnico, não precisa ser nada. Não precisa ser engenheiro, nada disso. Então, a evolução que teve na internet de sair de algo que poucos dominavam, era tudo modo texto, com comandos, que a gente vai fazer essa prática, vocês vão ter um pouco a sensação do que era isso, para isso aqui que é algo totalmente transparente e visual. Além disso, Skype. Então as pessoas usam Skype como se fosse natural, certo? Skype sempre existiu. Pô, não. É uma tecnologia relativamente nova. E esse aqui, alguém reconhece esse logotipo? Reconhece, né? Por que você reconhece esse logotipo aqui? Porque você andava baixando música, baixando filme, tudo pago, obviamente, os direitos de todo mundo, livros, jogos. Esse aqui é o Tracker, certo? Usado, muito usado, na verdade, pelo protocolo BitTorrent. Então, olha só, eu tenho um protocolo chamado BitTorrent, eu tenho um Tracker que indexa os arquivos. O que é esse indexar os arquivos? Eu tenho um arquivo na minha casa, eu publico ele no Pirate Bay e outras pessoas baixam da minha máquina. Na medida que elas baixam da minha máquina, outras pessoas estão baixando e ele baixa de todo mundo ao mesmo tempo. Então isso aqui é um pouco diferente daquele cliente-servidor. Eu já não tenho muito esse papel. Eu tenho vários clientes, vários servidores. Isso aqui hoje é o maior dor de cabeça possível para as empresas de comunicação, principalmente cinema, que a pirataria aqui é incontrolável. Olha só, incontrolável. O protocolo BitTorrent não tem nada de ilegal. É um protocolo fantástico. Tá? Fantástico como foi criado. Só que o uso dele é ilegal, muitas vezes porque estão publicando arquivos que não têm direito autoral, que não se pode publicar, e por aí vai. Tá? Mas alguns reconheceram aqui, que bom. Isso aqui. O que
que é isso aí? Quantas pessoas tem jogando aí? Um número considerável, né? Cada aviãozinho desse aí é um usuário. Ok? O nome desse jogo aí é Air Rivals. Não sei se existe, ele não é muito usado. Certo? Me chamou a atenção a tela desse jogo. Outros jogos tem muitos aqui. World of Warcraft. Alguém joga aí? Conhece esse tipo de jogo? São servidores com milhões de usuários simultâneos. Milhões. Imagine a infraestrutura de servidores, de rede, de tudo que vocês podem pensar para manter isso funcionando. Cada cara desse para jogar paga 10 dólares, 20 dólares por mês. Que baita negócio. Um negócio bilionário. Tá? Jogos em rede. Isso aqui era Lan House antes, cara. Isso agora é One House. Isso aqui é Internet House. Eu jogo na minha casa. Eu não preciso sair da minha casa para jogar. Tá? Vejam que esse modelo de negócio aqui funcionou muito bem. E não é só PC. Todos os videogames hoje são lançados, têm recursos de jogar online. E essa é a graça. Daqui uns dias as pessoas vão pensar assim, ó, videogame sem acesso à internet para quê? Como o PC hoje é assim. Pergunta para alguém hoje, tira a internet de um computador, para que tu usa esse computador? Para que tu usa, hein? Para que vocês usavam um computador quando não tinha internet, hein? Jogar paciência? Tá bom? Fazer o que? Desenho? O Paint? Editar texto? Imprimir um negócio? Jogar até, tudo bem. Mas pensa bem o que tu fazia quando não tinha internet. Eu usei muitos anos sem internet, a gente usava. Usava, com certeza. Mas hoje não existe esse conceito. Offline, não tem. E as pessoas já viram isso, isso é um grande negócio. Tu cobra do cara por mês. E é baratinho, 20 dólares, 10 dólares. Mas eu tenho milhões. Eu tenho milhões de pessoas jogando, então os caras ganham, sei lá, cara. Isso aqui eu vi uma reportagem da Sony, no PlayStation, certo? Que tem um serviço deles online, não lembro o nome, até hackearam o serviço desses caras lá, certa época. Aí meio que quebrou o serviço. Mas o faturamento deles era tão grande com o serviço online quanto era a venda dos videogames. Tu está vendendo serviço. Isso aqui é infinito, porque o cara joga 10 jogos, cada jogo tem um contrato X lá, paga tanto. Hoje, pessoal, para montar uma estrutura dessa, para ter milhões de jogadores, o custo é alto. Porque a largura de banda, o link de internet que tem que ter para fornecer esse tipo de serviço aqui, é caro. Mas o retorno é bom. Só que imagina que esse monte de gente jogando aqui, faltou energia elétrica lá no teu servidor. O pau vai comer. Não vai? Aqueceu demais meu servidor, desliguei um tempo para dar um... Que isso, cara? Não existe isso. Isso aqui é um serviço crítico, como se fosse um hospital, cara. Você não pode parar nunca. E não para. A ideia é que não para. A questão de hardware de rede. Então, alguns exemplos aqui, que a gente vai ver nas nossas práticas. Então, deixa o PC de usuário, placa de rede, switch. Temos hub aqui também, mas para exemplo, né? Mas na prática, na produção, vamos usar. Aqui tem os ícones, e esses ícones aqui são interessantes, deixei aqui para mostrar para vocês. São ícones da Cisco, que são mais ou menos padrão. A identificação desses caras aqui, ao se ver um diagrama, tu consegue identificar. Isso aqui é um roteador, isso aqui é um switch, isso aqui é uma ponte, esse cara aqui é um hub. Então, isso aqui é disponível. Você vai encontrar facilmente na internet aí. Tem vários, para várias coisas, para modem DSL, precisa pensar. Aqui tem um gráfico que eu achei interessante mostrar para vocês. Que já vai entrar a questão de cabeamento agora. Vejam, lá do final dos anos 70 até os anos aí 2010, a evolução que se teve na capacidade, né, na taxa de transmissão dos meios físicos e dos ativos de rede. Então não é só cabo. Eu pegar uma fibra ótica, eu posso transmitir terabits.
Só que o que me limita? Os equipamentos nas pontas. Então, o que vai acontecer em breve? A minha fibra tem garantia de 20 anos. Daqui a 20 anos eu vou botar o equipamento ativo nas pontas, que eu vou trafegar 10 vezes mais do que eu trafegava hoje. Essa que é a ideia. Certo? Então o que limita hoje, na verdade, não é o cabo. Não é o meio físico. Na verdade, a tecnologia que eu tenho nas pontas. É o switch, é o conversor, esses caras que regulam, a interface de rede. Então essa evolução aqui se deu da casa aí dos 100K, na verdade aqui 64K, né? 56K, na época de modem. Perguntei para vocês ontem que tinha acessado, né, internet com acesso discado, linha discado. Então estão acostumados aí com 19.200, 9.600, 4.800 bits por segundo. 56K era um rei, certo? 33 já era um luxo. 33, tu conseguisse conectar. Certo? Então, esse é o limite teórico aí de acesso discado. 48K, 52K. Depois, o que aconteceu com a largura de banda? Os caras usaram o mesmo meio físico, olha bem, o mesmo meio físico. É o mesmo telefone que você tem em casa, não é? E agora estão trafegando a 10 MB. Qual foi a mágica? Não foi no cabo telefônico, foi no dispositivo na ponta. Foi o dispositivo intermediário que existe, que propicia vocês usarem uma frequência diferente da voz e poderem usar a DSL. É uma frequência. Quando eu tenho múltiplas frequências no meio físico, se chama banda larga. Esse é o termo banda larga. Não é porque é largo de quantidade, é porque eu tenho múltiplas frequências no meio físico. Aprendendo um negócio hoje agora. Pode chegar em casa e dizer, no bar com os amigos, que largura de banda, desculpa, banda larga, na verdade é ter múltiplas transmissões em frequências diferentes no mesmo meio físico. Por exemplo, TV a cabo, é a mesma coisa. Quantos meios físicos vocês têm? Um para cada canal? Pô, então o cabo de televisão é uma coisa fantástica. O cara tem um plano completo da NET, tem 800 cabos ali. Não, é um meio físico só. O que diferencia cada canal? A frequência dele. Então imagina a frequência como se fossem cabos, vamos imaginar, virtuais, que separam, chamados canais, né? Separam as transmissões. Essa é a ideia. E a DSL é isso. Eu tenho uma faixa de frequência que é da voz e outra faixa de frequência que é a DSL. Aí entram os limites da DSL, a proximidade que eu tenho com o armário, um DSLAM, na verdade, que eu consigo chegar a 10 megabits, a 20 megabits. Então essas lógicas aí são em relação às pontas. Aqui é a mesma coisa. Então vejam, eu tenho aqui Ethernet a 10 megabits, lá pelo ano de 82. Este mesmo cabo aqui, exatamente igual, eu consigo trafegar 100 megabits por segundo, usando 4 pares. Usando os 4 pares. Depois vem a categoria 5 de cabo, que a gente vai ver depois as categorias, que se permitiu usar 100 megabits. O meio físico melhorou. Esse mesmo cabo, categoria 5, eu consigo trafegar gigabit nele. Com perdas, mas eu consigo. Para atingir gigabit, vem categoria 6. E para atingir 10 gigabit, categoria 7. E assim vai. Veja que o cabo em si mudou muito pouco. Mudou a consistência dele. Mudou a constituição, na verdade, desse cabo. Questões, na verdade, de formas de evitar a interferência de um par no outro. São tecnologias novas, de trançamento diferente. Essa é a ideia. Mas eu tenho que mudar as pontas também, né? Não adianta. Eu tenho um cabo categoria 6, exemplo, que me permite trafegar 10 gigabits. Se tu ligar uma interface de rede a 100 megabits, é 100 megabits que tu vai ter. Parabéns, é isso aí. Essa aqui é a ideia. Então hoje tu tem instalações de cabeamento que te permitem chegar a 10 gigabits. Só que a tecnologia hoje é tão cara que tu não consegue usar ainda. Hoje é comum qualquer notebook, qualquer equipamento, funcionar com uma interface a gigabit. É normal. Só que isso era extremamente caro há 5 anos atrás. Hoje é comum.
Qualquer equipamento tem isso. Certo? O cabo de rede é o mesmo. Então vejam, eu tenho que pensar no meu cabeamento alguns anos na frente. E aí vai essa evolução, né? Hoje tem, em processo de padronização, cabeamento para 100 gigabits por segundo. 100. 40 gigabits já tem. 40 já tem. 100 gigabits para trabalhar em rede local. Certo? Então é o que vai vir para frente. Hoje a gente tem gigabit comum. 10 gigabits ainda é muito caro. 40 e 100 gigabits é para ainda aplicações bem específicas. Mas isso aí em breve vai estar no desktop. Certo? Essa é a tendência. Então a evolução do carregamento de dados aqui. Inicialmente, sem o advento da eletricidade, a comunicação à distância era sem fios. Wireless. Então, primeira comunicação. Como eu tinha conversado ontem. A distância, o que eu vou fazer? Pode. Leva lá a informação para o cara. Quantos bits por segundo era isso? Dá para fazer o cálculo. A gente pega a mensagem, converte ela para bits e vê quanto tempo o cara levou para levar até lá. Uma maratona, o cara corre quanto tempo? Então, uma maratonista profissional aí, quanto tempo é? 2 horas, talvez? Isso aí, tem noção? Bota aí, 2 horas. Vamos converter 2 horas em minutos, 120 minutos. 120 minutos em segundos, vamos dar 7.200 segundos. Não é isso? Tá aí tranquilo. Digamos que esse cara esteja carregando, sei lá, um texto que tenha 20 caracteres. 20 letras. Certo? Cada letra, na informática aqui, corresponde a 8 bits. Cada letra, 8 bits. Então são 160 bits. É isso que o cara carregou. Ele levou 7.200 segundos. Então são 120 bits carregados em 7.200 segundos. É uma porcaria essa rede, não é? Ele levou 2 horas para levar 160 bits. Cara, isso é nada. Isso é uma frase. Ele levou 2 horas para mandar uma frase. Imagine vocês hoje, acessando o Facebook, levar 2 horas para botar uma frase no Facebook. Com certeza ia ter muitos aqui que iam ficar 2 horas fazendo isso. Aposto. Dependendo da frase para quem, com certeza. Né? Bom, segunda forma, vamos de cavalo. O cavalo já melhorou, o cavalo já corre mais. Então eu não vou fazer em 2 horas, eu vou fazer em 1 hora. Certo? Eu vou levar 1 hora. Mas eu vou levar 1 hora para levar uma frase. Complicou, né? E detalhe, eu tenho desgaste de quem está, por exemplo, desgaste e o problema é desse cara não chegar também, óbvio. Ser corrompido, o cavalo quebrou a pata, sei lá o cara caiu do cavalo, o cara parou no boteco, tomou uns tragos. Tudo pode acontecer aqui. Nada confiável, então. O meio físico aqui, nada confiável. Pode chover e outras coisas. A questão de bandeiras, bom, pelo menos aqui, eu tenho velocidade maior. Se eu conseguir enxergar postos intermediários, eu consigo levar essa informação sem sair do lugar, que já é uma vantagem. Qual é o tempo que eu posso transmitir? Talvez em minutos eu possa transmitir isso. Depende de quantos postos eu vou ter. Só que eu dependo do seguinte, se tiver sol, né? Se for de noite, já não vai. Se estiver chovendo, vai ser complicado. Se o cara perder uma bandeira dessas, acabou. Se o cara não entende o que eu estou dizendo, pior ainda. Então eu não vou atravessar países com isso aqui. Não dá, né? Só se eu combinar com todo mundo. Sinal de fumaça. Também é uma boa, certo? Sinal de fumaça, beleza. Só que, sinal de fumaça, qual é o alcance disso? Qual é o alcance de enxergar uma fumaça no horizonte? Legal que os caras índios aqui, numa planície fantástica, beleza, o cara enxergava quilômetros. Mas quilômetros? 40 quilômetros vocês não enxergam. Então você é uma baita de uma fogueira. 40 quilômetros você não vai enxergar. Então eu vou ter que ter um índio numa montanha, outro índio em outra montanha, torcer que todo mundo se enxergue e chegue a uma informação. Então são comunicações simples. O que eu tinha falado ontem para vocês, eu achei uma imagem mais interessante daquele telégrafo óptico, que dá para perceber bem, tem um cara com uma luneta aqui, ó.
roupa de francês, certo? Que existia aquela comunicação, que é bem complexa até, a quantidade de mensagens também muito maior do que mandar simplesmente um sinal de sim ou não. Só que o problema são os mesmos de qualquer coisa ótica. Eu tenho a questão visual. Se eu não enxergar, não tem como fazer nada. Bom, com o advento da eletricidade, tornou-se possível a comunicação por meios físicos condutores de impulsos elétricos e luz. Aí apareceu o telégrafo elétrico. Botei ótico aqui, tá mal. Estou com ótico na cabeça. Telégrafo elétrico. Esses cabos aqui, vejam, são os cabos condutores com cobre também, né? Perceba que o cobre aqui no meio do cabo, que faziam as ligações entre os postos de telégrafo. O telégrafo usava código Morse para comunicação. Ponto e traço. Ponto e traço. Com ponto e traço, os caras expressavam qualquer caractere. Então, é binário, né? Não binário? O que é binário? 0 e 1. O que é o Morse? Binário. Só que é ponto e traço. Então, esse cara aqui ficava lá escutando e o outro cara lá mandando ver. Fala. O exército brasileiro ainda usa como meio praticamente principal nesse tipo de comunicação. Não, com certeza, porque qual é a vantagem disso aqui? A simplicidade, né? O equipamento que tu usa. Confiabilidade, né? Confiabilidade. Exato. Só que tem um problema disso aqui, né? O problema desse tipo de forma de comunicação é questão operacional. Imagine o seguinte, para começar, eu tenho alguém que escutar isso. Uma pessoa escutando isso. Imagina o cara escutando o dia inteiro. O dia inteiro. Ele fazia, na verdade, a transcrição do que estava sendo mandado. Havia um mensageiro que entregava para a pessoa na cidade. Então, também tinha um protocolo. Tipo, vou começar a transmitir, vou parar, vai mais devagar, tem tudo isso. E o outro problema é, este meio físico aqui é um problema. Porque esse meio físico aqui, no caso comercial, não militar, os caras faziam as instalações ao lado de trilhos de trem. Por quê? Porque já tem o trilho de trem. Então é mais fácil da manutenção, vou com o trem lá e faço a manutenção. Só que derrubar isso também era fácil, né? Então o cara vai lá, corta o fio, telégrafo, acabou. Tem várias anedotas em relação a isso aí, certo? Mas é interessante olhar esses dois cabos aqui, ó. Esses dois cabos aqui são submarinos. São cabos de telégrafo submarinos. Eles são submergidos. Veja que isso aqui são ferros para ele afundar. E o condutor dele está no meio. São dois exemplos aqui. Esse aqui tem mais condutores. Imagina isso aqui. Certo? O que é isso aqui? É um dos cabos. Esse aqui estão levando o cabo. Certo? Para poder passar ele. É um cabo transatlântico. Isso aqui é o cabo. Não. Esse cabo aqui. É esse formato aqui. Esse cabo aqui. Imagina quantos toneladas tem esse negócio. Então os caras submergiam esse cabo aí, ligavam as duas pontas lá e vamos embora. A transmissão aqui ocorria muito mais rapidamente que correndo, de cavalo, fumaça nem pensar, bandeirinha. Vou botar o caminho do mar, bandeira? Não tem. Então, a comunicação entre continentes, eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre isso aqui. Essa instalação tem vídeos interessantes mostrando isso. Era a forma de comunicar a grandes distâncias. Então isso aqui já existia lá em 1840 e poucos, 1870 e poucos, já existiam cabos transatlânticos. Ou cabos oceânicos, né? Telefonia. Aqui em cima tem uma réplica do primeiro telefone, Alexander Graham Bell. Interessante a história disso aqui pelo seguinte, né? Esse negócio de invenção é um negócio complicado. O fulano inventou tal coisa.
Quer dizer, ele estava em casa, aí caiu uma maçã na cabeça dele, ele estava em casa para cair maçã, né? Caiu, sei lá, um pote de açúcar na cabeça dele, vou inventar o telefone. Não é assim que funciona. É interessante o caso do Alexander Graham Bell, que tem outro cara chamado Elisha Gray, que tentou patentear o telefone 2 horas ou 3 horas depois que o Alexander Graham Bell patenteou. Qual foi a lógica? O Alexander Graham Bell, esse aí, o Alex Bell, nosso amigo aí, conseguiu um investidor para poder pagar a patente. Então, mesmo naquela época, existiam os caras todos tentando chegar na mesma conclusão. Várias experiências, tudo, consegui também. Foi lá, não, mas já era. Então, a questão financeira volta a aparecer. É o mesmo caso para nós aqui no Brasil, né? Quem inventou o avião? Santos Dumont. Lá nos Estados Unidos é o Joãozinho. Vai lá onde? Ah, é o fulano. Certo? Às vezes acontece mesmo em paralelo, às vezes acontece. Mas quem noticia, quem demonstra, é que leva os créditos. Foi o caso aqui. Você sabe o que o Alexandre Graham Bell falou no telefone pela primeira vez? Ninguém sabe? Hã? Ah, mas o cara demonstrou em público. Mas por isso tem que saber, tem que ler a história. O cara falou, vou até mentir, mas ele falou algo tipo assim, ele tem um auxiliar dele que é o Watson, certo? Não tem nada a ver com Sherlock Holmes, esse cara já mistura tudo. O cara disse assim, venha cá, ou vem aqui, Watson. Foi o que ele falou. Veja como é que é esse telefone aqui. Na verdade, a comunicação telefônica inicial era simplex. O que é isso? Só no sentido. Não é uma conversação telefônica. O cara falou, vem cá Watson, o cara escutou do outro lado. Parabéns, você é o melhor do mundo. Ok? Daí, aí existiu uma indústria de telefone, levou dezenas de anos. Certo? Então é muito comum a gente receber esse tipo de informação. Inventou o telefone, outro dia estavam os caras assim, da noite vendendo celular. Não é assim, cara. Sabe por quê? Porque o telégrafo ainda era a forma de comunicação mais confiável e mais abrangente. E os caras que eram donos dele, donos das empresas de telégrafo, a primeira coisa que elas falaram do telefone, ninguém vai usar isso aí, cara. Isso é porcaria, nada a ver, o negócio é telégrafo. O que aconteceu? Os caras usaram a estrutura de cabeamento do telégrafo para usar telefone. Aqueles cabos transatlânticos ali, os caras aproveitaram para usar telefone depois. Os postes de telégrafo, os caras passavam cabo telefônico. Ou aproveitavam o próprio cabo de telégrafo. Então, uma indústria engoliu outra. Certo? Não é que não exista mais telégrafo, existe em casos específicos. Mas a indústria do telefone suplantou o telégrafo. Claro que também não aconteceu de um dia para a noite. Foi indo. Daqui a pouco os caras saem fora. Okay? Aqui um exemplo de uma instalação de cabeamento telefônico subterrâneo aí. Tá, mas os caras não falam mais isso hoje? É claro que fazem. Só que não faz de palha. Nem com aquele bigode ali. Certo? Até fazem. Esse bigode é complicado. Chapéu pelo menos não. Faça instalação subterrânea. Certo? Por quê? Ela é mais segura. Ela é mais cara também. Olha o custo que eu tenho para ver isso aqui. Mas é a forma de fazer isso, por exemplo, dentro de cidades. Ou numa estrada, ele é mais barata. Não tem que fazer uma estrutura de poste. Eu posso fazer isso. E aqui outro exemplo de um cabo telefônico, aí sim, não o telefone da nossa casa, obviamente, certo? Mas de uma empresa telefônica. Vejam que a grossura desse cabo aí, olha que a grossura desse cabo aqui. Teoricamente, eu posso ter em cada par desses aqui, telefone, uma conversação. Não é isso? Basicamente isso, vamos pensar assim. Quantas conversações eu posso ter aqui? Ah, vamos dizer 5 mil, 10 mil. Uma fibra ótica faz mais do que tudo. Uma. Na espessura de um cabelo, uma. Então, vamos ver mais para frente aqui, que hoje, isso era muito caro, veja. Isso aqui é cobre, isso aqui é caro. Não é à toa que os caras roubam fio de cobre aí, não cai em poste, os caras saem roubando fio de cobre. Okay? Até hoje é caro. E outra, isso implicava no valor de uma ligação, no valor de um telefone. Quando se colocou fibra ótica, isso barateou muito.
Porque eu não tenho mais que investir em infraestrutura. A infraestrutura está montada. A minha fibra aqui está sobrando. Eu posso fazer muito mais ligações. Até porque telefonia fixa caiu muito. Certo? Caiu muito. Telefonia fixa é commodity. Quanto é que é? Ah, paga 50 pilas à vontade. Ligar fixo para fixo, paga o que tu quiser. Certo? Mas celular ainda agora é o ganho. Por quê? Porque o investimento é alto ainda. O investimento em celulares de infraestrutura é alto ainda. E obviamente os caras estão visando lucro, né? Nunca vai ser uma coisa tão barata assim. Cabo coaxial. Esse aqui foi muito utilizado em redes de computadores. Muito. Numa época que não existia hub, não existia um concentrador de cabos. Então a ligação entre cabos, entre PCs, era um com o outro. Uma topologia chamada barramento. Ligava um com o outro. Não usava para trançado, usava coaxial. Esse meio físico aqui foi o primeiro utilizado em redes de internet. Eu cheguei a trabalhar com isso aqui bastante até. Isso aqui é o mais próximo do inferno de cabeamento que vocês vão encontrar. É complicado de conectorizar, é muito suscetível a mau contato, é fácil para uma rede, basta conectar uma parte do barramento, tu abre a tua rede, para, funciona tudo. Hoje, se eu desligar um switch, para tudo também, não é? Acontece. Só que um switch é muito mais confiável, pensando na questão de equipamento, do que era uma rede que eu tinha acesso ali, puxar um cabo. Mas isso aqui era complicado. Okay? Mas ainda muito usado, né? Onde é que é usado isso aqui hoje? TV a cabo. Principalmente, né? Mas não só isso. Se usa, por exemplo, em antenas, rede sem fio, câmeras, circuito, né, de câmeras, usa cabo coaxial. Qual é a vantagem do cabo coaxial aqui, já entrando um pouco questão do padrão trançado, né? A questão da blindagem, suscetível a ruídos, é imenso suscetível a ruídos. Então aqui um exemplo de como isso era conectorizado, né? Ali uma interface de rede que tem as duas interfaces. Tem interface ali, o chamado LJ45 fêmea ali, né? E o BNC. Então como é que era a conectorização? Se colocava esse T aqui, e estendia a tua rede dessa forma. Tu botava um T, dois segmentos de cabo, vai ligando, até fazer a terminação deles. Tu casava as impedâncias. O que é isso? Tu fechava o teu circuito. Então, se quisesse ligar todas essas máquinas aqui, cada uma delas seria uma placa como aquela ali, ligaria na ponta aqui um terminador, faria a ligação de todos os cabos. Então, eu abro o circuito e junto, abro o circuito e junto. É isso que eu vou fazer. Qual é o problema? Um tirava o circuito, abria ele ali, parou esse segmento todo. Aí, para saber qual máquina está com problema. Abrir o cabo é fácil de ver, mas imagina só que está com mau contato, qual é? E agora? Tá, vamos lá, perto. É complicado, certo? Esse é o lado ruim. A parte de manutenção, bem complicado. Aqui o exemplo da primeira instalação de cabeamento em redes Ethernet. Isso aqui está exposto no museu, certo? É o Computer Museum. O que esse cara aqui, na verdade, é? Ele é um cabo coaxial. E esses caras aqui, ó, são chamados vampiros. O que é um vampiro esse aqui? Na verdade, ele abre o cabo e ele conecta no condutor do cabo. Então a conectorização aqui já é complicada. Então, na verdade, em vez de abrir o circuito como coaxial que nós vimos antes ali, esse cara aqui abriu o circuito e fazia a conexão de um transceiver. Esse conversor aqui. Esse conversorzinho aqui. Então essa foi a ideia, chamado 10 base 5. Isso aqui é um padrão, foi padronizado isso aqui. Eu não peguei nenhuma instalação em produção disso, certo? Porque deve ser lá no início da história. Porque se for pensar o seguinte, hub veio bem depois. Hub veio bem depois. Switch, muito depois. O que se tinha antes? Cabo coaxial, liga um com o outro. É isso aí. Depois apareceram os hubs, aproveitando o cabeamento usado em telefonia, que é o par trançado.
Aqui está um exemplo, ó, de como essa ligação do cabo. Então o cabo, na verdade, ele é aberto, se conectoriza aquele transceiver, e a ligação que se tem com um PC ou com um hub é por esse cabo aqui. É uma porta chamada AUI, essa porta aqui. Se você pegar uma interface de rede bem antiga, eu acho que eu tenho uma aí, ele tem esse conector AUI. Tu conecta nele. Então olha a complicação dessa rede aqui. Quantos equipamentos eu tenho para ligar um mísero host na rede? Um PC, um dispositivo qualquer. Chegamos para a trançada, certo? Que veio da telefonia. Então, mais uma vez, a telefonia se aproveitou da infraestrutura do telégrafo. As redes de dados se aproveitaram da infraestrutura da telefonia. E continua acontecendo isso. Rede celular de telefonia, rede de dados está em cima. Normal, a aplicação está rodando em cima, a infraestrutura é a mesma. Normal isso, certo? Então aqui um exemplo de cabos de várias cores, exemplos de um cabo aberto aqui, com os pares e seus, né, correspondentes aqui, azul, laranja, verde, marrom, um cabo blindado aqui, tem uma blindagem interna, o conector aqui, que é o 8P, chamado 8P, né, 8 pinos, mas é o RJ45, na verdade não é RJ45, né, ele é parecido com o RJ45, mas esse é o nome popular. Okay? Aqui o exemplo da conectorização desse cara, né? Então ele é um conector macho, conecta um conector fêmea e fecha um contato. É isso que ele faz. Então a porta do hub, a porta do switch, nada mais é que um conector fêmea. Vocês perceberem aqui no laboratório, tem uns conectores fêmea aí. A gente vai mexer neles depois. Estão nessas tomadas agora aí. Okay? Então esses conectores, na verdade, o que eles são? Uma emenda. Aí a primeira coisa que eu vou dizer, não pode emendar capa trançada. Isso é uma emenda também. Só que uma emenda especial para isso. Eu posso abrir um cabo e emendar eles com durex? Amarrar um cabinho no outro e amarrar com durex? Pode. O que vai acontecer? Vai haver a interferência entre um par e outro, tu vai ter perdas de bits, vai ter problemas nas aplicações, elas vão ficar lentas, porque vão ficar retransmitindo, mas funciona. Funciona. Não há problema nenhum. Fibra ótica, então. Aqui um exemplo de um de um cabo fibra ótica, uma bobina aqui com cabos, né? Então quando você olha a fibra ótica, a primeira coisa que ela vai ver, mas que é desse tamanho? Para aí. A fibra realmente, a espessura dela é muito pequena. Só que ela é envolvida em proteções para não haver quebras, para tu poder estressar um pouco o cabo, poder esticar ele. Normalmente essas fibras não aceitam muitas dobras. Acaba quebrando. Mas tem uma dessas fibras aqui que tem sustentação, tem uma cordoalha de aço dentro dela para botar na rua. Então tem várias formas de fazer isso aqui. E existe essa parte aqui, que é a parte rígida, vamos dizer assim, da fibra. E tem essa parte mais flexível aqui, embaixo, que é a terminação da fibra. Essa aqui que vai no REC. Essa aqui que vai no equipamento. Então há uma conectorização da fibra. Aqui um exemplo de conectorização. Então, tu traz essa fibra, tu estende ela na rua, ela é imune a interferências, na verdade, eletromagnéticas, certo? Então é importante que tu podes usar ela em fios de alta tensão. A CE faz isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Passa a fibra ótica junto com os cabos de alta tensão. Usa a mesma infraestrutura, não tem problema nenhum. Certo? Oi. Qual é o problema de fazer, por exemplo, uma quebra de fibra? Qual é o problema maior? Veja, imagina que seja a fibra. Tu vais ter o núcleo da fibra, certo? O núcleo aqui, onde passa a luz. Se há um rompimento, o que tu tem que fazer? Tu tens que fazer exatamente a junção desses caras aqui, né? Pensando que tu vai ter que juntar isso aqui, sem perda nenhuma. Porque a luz passa aqui nesse núcleo. Se eu não casar exatamente esses caras aqui, se eu fizer algo do tipo assim, ó,
Vamos imaginar. Se eu fizer isso aqui, eu não estou alinhado aqui. Esse meu alinhamento aqui está errado. O que vai acontecer com a luz? Vou perder muita coisa aqui. Então o que é essa máquina de fusão? Para começar, tu tem que ter um aumento bastante grande para tu fazer a fusão. Ela faz um arco voltaico ali para poder juntar uma fibra com a outra. Tem uma máquina que junta. Isso, máquina de fusão. Do mesmo. Isso aí, é uma máquina. E ela é muito cara, né? Tem um custo bastante elevado. Mas hoje vou dizer uma coisa para vocês, é um bom negócio. Se acha que o Cláudio trabalha com fibra lá, pode até dizer os valores, tem uma ideia. Mas estava falando do quê? Os 25 mil? 20 mil? É, por aí. 19 mil? Sim. Não, com certeza, né? Tem mais coisa, não é só isso, sabe? Tu tem que fazer um polimento correto aqui também, tem impurezas aqui. Então, quando tu trabalha com coisas microscópicas, qualquer impureza vai te causar problemas. E existe emenda mecânica também, né? Tudo é caro, tá? Só que assim, ó, se for pensar agora a questão de valores, questão de metragem de fibra, isso já foi muito mais caro do que é hoje, tá? Do que é um par trançado hoje. A diferença é tipo 10 vezes mais caro, hoje não é. Há pouco tempo fiz um levantamento aí, questão de fibra. Tem fibra hoje que o preço do metro é praticamente igual ao par trançado. Eu acho que era R$13,50 Agora está o metro, coisa assim. 50 agora. É. Dá duas fibras no par. É que essa fibra era 12 pares. E ela tinha a cordoalha, aquela de sustentação. Mas vamos pensar que seja isso aí. Um par trançado, se for ver, também por aí, uns R$50, R$2, depende de categoria 6, categoria 6A. Então valores não é. O problema está na conectorização, na manutenção, na fusão, nos equipamentos em si de teste. Isso é claro, é caro. Um equipamento para fazer testes de cabo par trançado também está volta de R$15 mil, R$12 mil, é caro. É caro, não. Sim, os certificadores são caros. Mas tu vai ganhar dinheiro com isso, entende? Tu não vai comprar para a tua empresa para fazer um teste uma vez. Vai comprar para tu usar comercialmente. Então, a questão é assim, o que é caro, né? Isso é uma coisa assim que é importante. São coisas usadas profissionalmente. Então assim, ó, tu vai comprar um carro para ti, é custo. Vai comprar um carro para uma empresa, tu vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Sabe? Então a gente tem que pensar nisso. Eu sou profissional na área de redes, eu vou comprar um equipamento de R$15 mil. Eu vou retirar esse dinheiro em 2 anos. Um baita investimento. Compra. Agora, eu vou comprar isso para a minha empresa fazer um teste uma vez. Dinheiro fora. Certo? Terceiriza, pede para alguém fazer. Quem tem equipamento. Então, eu acho assim que a gente tem que avaliar isso. O que é caro? Eu acho que é investimento. Certo? Investimento que tu vai ter se tu trabalhares com isso. É a mesma coisa se tu vai comprar um computador na tua casa. Vou comprar um computador de R$10 mil. Tu vai ganhar dinheiro com isso? Tu vai trabalhar profissionalmente, tu precisa disso. Não vou trabalhar. Certo? Então eu não tenho ganho nenhum com isso aí. Não, eu vou trabalhar numa empresa, eu preciso disso aí. Tá ok. É investimento, sabe? É teu trabalho, é tua ferramenta de trabalho. Então, a questão de custo é muito relativa. Mas realmente fibra é mais caro que par trançado, mas não é muito mais caro para uso em redes locais. Redes locais a curtas distâncias, 500 metros, aí, 1 quilômetro, é tranquilo. Acaba sendo usar mais distância. Aqui a fibra, no caso. Sim. Você usa bastante. Esse é mais caro que o par trançado, um pouco par trançado. Não, com certeza. É, aqui. Acaba sendo caro para Se for ver uma caixa de par trançado, que se vende a 300 metros de cabo, certo? Dependendo da categoria 6, vai gastar, sei lá, R$450, R$500. A fibra em si vai ser um pouco mais cara talvez, ou o mesmo preço, R$600. Só que o que tu precisa fazer conectorização no par trançado? Tu precisa de um conector que custa R$2, vamos dizer, o melhor que tu vai gastar. O teu alicate é processo mecânico. Então tu vai fazer a conectorização, tá pronto, acabou. O que tu vai fazer em fibra? A conectorização, tu vai ter que fazer a terminação dela com, né, uns fiber cords, os cordões são caros, vai tudo mais caro. Tu tem que ter um conversor no teu switch para fazer conversão de fibra para elétrica. Que dependendo do conversor custa R$1.500, R$800, depende. O teu equipamento na ponta é mais caro. Então tudo isso envolve. Certo? Tudo isso envolve a questão de custo de fibra. Mas não é nada assustador, certo? Tem momentos que tem que ser fibra, não tem outra forma.
Não tem. A distâncias longas, não tem o que fazer. O cabo para trançado vai a 100 metros e acabou. Bota um switch e anda mais 100 metros. Só que se eu largar na rua isso, eu vou ter que usar um cabo blindado, vou ter que aterrar. Então, e outra, a questão de largura de banda. Uma fibra eu tenho capacidade muito maior para trançado. A distâncias bem maiores. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Então assim, para a gente parar aqui antes do intervalo, entrando na questão de cabeamento estruturado, sistema de cabeamento estruturado. Então, analisando o histórico, eu fui começar a precisar de cabeamento em grande escala não faz muito tempo. 15 anos atrás, vamos botar aí, as primeiras normas são de 92, 93, que começou a ficar necessário isso por quê? Primeiro, eu tenho um grande número de computadores dentro das empresas, coisa que eu não tinha antes. Outra, eu comecei a ter, digamos, todos os setores dentro da empresa, necessidade de acesso a informações. Eu comecei a espalhar minhas máquinas. Antes eu tinha um laboratório de informática, agora não tem mais isso aí. Todo mundo tem uma máquina na sua mesa. Não só um computador, cara, tem um telefone IP na sua mesa. O cara tem rede sem fio. Agora a empresa tinha um servidor, agora tem 40 servidores. Isso é extremamente comum. As coisas crescem assim. O cara instala um servidor por mês. Daqui a pouco está um conglomerado de porcarias ligado num armário. Se tu tiver um armário, você botou em cima de uma mesa. Então, percebeu o seguinte: vamos seguir boas práticas de instalação de cabeamento. Aí a origem das normas. Boas práticas. O que já deu certo? O que o fabricante recomenda? Então vamos seguir. Vamos fazer uma cartilha disso aí. Vamos seguir esse negócio. Essa ideia, então, que tornou o uso de normas obrigatório. Isso é obrigatório. Ninguém vai fazer um projeto hoje numa rede, sei lá, até de pequeno porte, sem observar as normas. Senão, vai ser um tiro no pé. O mundo é perfeito, todo mundo faz isso? A gente vai ver em breve que não é. Então, vamos parar por aqui.